Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio, como cordeiros, para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E ali, se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrares numa cidade e não fordes bem recebido, saído pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. E eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma igreja de comunhão, participação e missão. É o que queremos ser como paróquia de São Benedito, em pleno sínodo que acontece no Vaticano, neste ano jubilar, 25 anos da nossa Diocese de Ourinhos. Aqui estamos, ouvindo a Jesus, que nos chama e nos envia. O Evangelho de hoje é todo missionário, assim como o foi São Benedito. E são 3 pontos que hoje nós podemos destacar no mandato de Jesus. Desejem a paz, curem os doentes, anunciem que o reino de Deus está próximo. São Benedito fazia parte da ordem franciscana, tendo como São Francisco o seu fundador, que sobre a paz nos dizia: são verdadeiramente pacíficos os que, no meio de tudo quanto padecem neste mundo, conservam-se em paz. Paz interior e exteriormente, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Curai os doentes. Este santo franciscano curou algumas pessoas simplesmente com o sinal da cruz que traçava sobre elas. Ele, mesmo não sendo sacerdote, como consagrado, acreditava firmemente neste poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim,
Jesus nos diz: anunciem o reino de Deus, que ele está próximo. No trecho da bula canônica, ou seja, naquele documento que também apresenta o resumo da vida de São Benedito na sua canonização, o Papa de sua época cita dois grandes homens do Novo Testamento: Paulo, apóstolo, e aquele etíope, aquele africano da Etiópia, que foi batizado pelo apóstolo Filipe, aquele mesmo que estava lendo a palavra de Deus e depois recebe Filipe, que esclarece a palavra. Então o Papa, na bula canônica de São Benedito, diz que assim como Paulo apóstolo e esse etíope batizado, Deus escolheu também São Benedito para ser apóstolo do Evangelho. Nós muitas das vezes destacamos apenas São Benedito, o santo cozinheiro, e ele é reconhecido pela igreja, além de aquele que serviu na cozinha, como alguém que propaga o Evangelho. Mas como assim? Ele nunca saiu da Itália? Viveu ali naquele convento? Mas a sua missão ganha o mundo com o seu testemunho, que se difunde por vários cantos da terra. E assim nós vemos que ele teve um coração inflamado, e com o seu testemunho ali em Palermo, realmente teve os pés a caminho, como nos pede o Papa Francisco neste mês missionário. Vida de São Benedito, marcada por três grandes virtudes. Ele, como missionário, foi um santo caridoso. E a caridade é comum a todos os santos, mas nós vemos aqui em relevo a sua humildade e o seu serviço. Desta virtude do serviço, outras virtudes emanam. O serviço através da devoção eucarística. Quando São Benedito se colocava em adoração, os confrades dizem que lá na capela percebiam seu rosto luminoso, e até mesmo o corpo dele repleto da luz de Deus, porque estava na presença de Jesus Eucarístico. Aqui na São Benedito nós temos todas as quintas-feiras a adoração ao Santíssimo Sacramento, e justamente numa quinta-feira celebramos o nosso padroeiro em 2023. Queremos também resplandecer essa luz do Senhor. Ele que tinha devoção a Jesus na Eucaristia, foi capaz também de ver Jesus nos irmãos. E além disso, o seu serviço era inspirado pela Virgem Santíssima, com a sua devoção mariana. Ele soube viver como Maria. Os humildes que são exaltados, pensem na época de São Benedito, um rapaz de um pouco mais de 20 anos, negro, analfabeto, filho de pais escravizados, que ocupa um serviço tão simples, com fama de santidade. É realmente a luz batismal de São Benedito que viveu plenamente a sua missão. Ele dizia assim, e nós temos acesso a essas palavras, como já disse, por meio dos seus confrades que com ele conviveram: tenha fé na Mãe Santíssima e ela vos atenderá. E este canto de Maria, o Magnífica, repleto de alegria, mostra também nesse santo franciscano a alegria que moldurava com o seu sorriso a sua pele negra. Então, um sorriso que se destacava na sua pele negra, até mesmo nos instantes em que muitos caçoavam dele e tentavam diminuí-lo por conta da sua condição, da sua raça, da condição de seus pais, da sua história. E ele simplesmente sorria. Sorria
porque sabia que Deus o havia escolhido, ainda que as pessoas não percebessem tamanha graça que a ele havia sido dada. Uma outra virtude da qual desdobram tantas outras é a humildade, um santo penitente, desprendido, um santo cheio de fé e obediência. Conta-se que no convento em que São Benedito vivia, havia um toque de sino para cada um dos irmãos. Então, para que aquele que ficava lá no portão recebendo as pessoas, não precisasse por vezes subir num outro andar e chamar determinado confrade, ele tocava o sino de uma determinada forma e cada confrade sabia que era para ele descer. Quantas vezes um dos irmãos de convento de São Benedito fazia isso de propósito, tocando o sino para chamar São Benedito, e na verdade ninguém o esperava. E São Benedito interrompia a sua oração e até o seu serviço e ia por obediência. Obediência. Alguém pode dizer assim: nossa, mas ele estava sendo feito de bobo. Mas ele na verdade estava sendo obediente. Obediente nas pequenas coisas e obediente também quando Deus lhe confia grandes coisas. Ele, o cozinheiro, num dado momento recebe a função, o serviço de ser o guardião do convento. São Francisco não gostava de usar a palavra superior, porque ele dizia assim que os demais irmãos não poderiam ser considerados inferiores. Então ele dizia o guardião, que era aquele que era o responsável pela comunidade, o primeiro responsável por guardar a fé e a vida comunitária. E São Benedito, mesmo não sabendo ler, foi o guardião. Aceitou servir desde as coisas mais simples, como os afazeres domésticos, até as grandes decisões. São Benedito é também o homem do bom senso. Quantas pessoas vinham beijar a sua mão, sabendo que ele tinha fama de santidade, querendo receber alguma graça, e São Benedito fazia questão de andar com as mãos escondidas nas mangas do seu hábito, justamente para mostrar às pessoas que a graça vinha de Deus, e ele era apenas um instrumento. O bom senso e o discernimento de quem não se deixava envaidecer. São Francisco foi o homem da humildade, do serviço e da caridade, como São Benedito. Mas nós vemos em São Benedito uma particularidade muito bela. No que diz respeito à virtude da caridade, nós vemos também uma contemplação orante em São Benedito, que não está apenas presente na capela, mas está também na cozinha. Em qualquer ambiente onde ele se encontrava, se maravilhava com a obra de Deus, se maravilhava com as coisas mais simples da vida. E disse que São Benedito sempre tinha um sorriso presente nos seus lábios. Mas não pensemos que São Benedito é apenas aquele homem negro que saía sorrindo por todos os cantos. Era também o homem sábio, e a caridade foi exercida com sabedoria, porque às vezes nós fazemos questão de apenas colocá-lo na cozinha. Na verdade, ele também foi conselheiro, não apenas de pessoas pobres e humildes, mas também de pessoas entendidas, bem formadas, e até do vice-rei daquela região, justamente porque era um homem confiável. E pouco importava se ele tinha instrução das letras ou não, ele tinha a sabedoria do Espírito Santo, de maneira que as pessoas, quando o ouviam falar, sentiam que era o próprio Espírito Santo que estava falando a elas. Ainda na caridade, nós vemos, e os seus confrades viam a acolhida de São Benedito, que recebia a todos para dar
o pão e para dar também a palavra, porque ele é consolador dos aflitos. Quantos episódios na vida de São Benedito em que ele socorreu pessoas e ali milagres aconteceram. Curou a doentes e até mesmo ressuscitou um bebê que havia morrido tragicamente. Acaso não é o que Jesus prometeu aos seus apóstolos quando foram enviados em missão, dando-lhes autoridade para fazer tudo isso? São Benedito, acima de tudo, era um homem que participava da vida comunitária. E nós estamos aqui juntos porque acreditamos que somos uma igreja. Então ninguém está fazendo um serviço a Deus de forma isolada e independente na sua pastoral, no seu movimento ou no dom e ministério que exerce. Nós caminhamos como igreja. E o Papa Francisco, nesse mês missionário, diz assim que ele deseja uma igreja eucarística. E igreja eucarística é a igreja missionária. Missionária. Então a igreja que se alimenta de Jesus Cristo, aquele que partiu o pão com os discípulos de Emaús, e aquele que se deixa partir na Eucaristia e alimenta os discípulos que seguem em missão. Então São Benedito é este homem que foi igreja. Irmãos e irmãs, se nós somos igreja, nós temos que ter a consciência de que se nós nos santificamos, estamos santificando o mundo. Você, fiel participante desta paróquia, quer uma comunidade melhor? Então comece a ser melhor. Porque a tua santificação santificará não apenas a tua família, mas também a nossa paróquia e tantas outras pessoas. Foi assim na vida de São Benedito, que atraiu muitas pessoas, não apenas pelos milagres que operou com a graça de Deus, sendo um instrumento desses milagres que, na verdade, provém do próprio Deus, mas acima de tudo, com o seu jeito de viver. O Papa Francisco nos diz que o ato de dar o pão aos famintos em nome de Jesus Cristo é um ato cristão missionário. E São Benedito realmente foi missionário nesse sentido, mas não paramos por aí. São Benedito, depois da sua morte, um dia após fazer a sua Páscoa, tendo o seu corpo já sepultado, foi visitado por inúmeros fiéis que acorreram ao convento, justamente porque viam nele um homem de Deus. Então, quantas pessoas ele atraiu para Deus, e assim a fama de São Benedito se espalha não apenas ali na Itália, mas também alcança vários países da Europa, chega à América Latina, em outros países também vizinhos nossos, vai até a África, de onde os seus pais vieram, e até mesmo há a devoção a São Benedito em recantos do Oriente. E aqui no Brasil, ele é o terceiro santo ao qual se dedica maior devoção, depois de Santo Antônio de Pádua e Lisboa, do próprio São Francisco, vem então por terceiro São Benedito, um santo tão popular e tão amado, que com o seu testemunho faz com que a sua missão de viver o Evangelho através da caridade, do serviço e da humildade também se espalhe pelo mundo inteiro. Irmãos e irmãs, como comunidade que recebeu este carisma de São Benedito, queremos também servir a Deus, adorá-lo, através da caridade, colocando Jesus Eucarístico no centro, e dele nos alimentando para que sejamos pessoas humildes, servidoras, como foi o nosso padroeiro São Benedito. Nesse momento, eu gostaria de estender esta homilia
com uma partilha muito verdadeira, chamando aqui um membro da Irmandade de São Benedito, porque o Evangelho está presente na devoção, na missão, na participação daqueles que servem a Deus e a comunidade, a exemplo desse santo. Dona Odete, vem aqui à frente. E a senhora está representando tantas outras pessoas que estão conosco nesta Irmandade, outras que já passaram por aqui. Faz quanto tempo que a senhora já participa da Irmandade de São Benedito? Ai, padre, já faz mais de 40 anos que eu participo da Irmandade. E a Irmandade tem quanto tempo, a senhora sabe dizer? Quanto tempo certo, eu não sei não, mas eu me lembro que a minha mãe faleceu faz 49 anos e ela já era da Irmandade São Benedito. E quando ela morreu, que eu fui convidada para entrar na Irmandade, como presidente da Irmandade. Então quer dizer que a mãe da senhora fez a Páscoa para o céu e a senhora continuou a missão. Continuei a missão no lugar dela, que a presidente era Dona Maria, Dona Benedita Virgulino, ela que me convidou para entrar na Irmandade. Isso, a senhora já disse de pessoas que passaram pela Irmandade. Nos ajude a lembrar outras pessoas que também marcaram a senhora, que já não estão mais aqui conosco, que fizeram parte da Irmandade, estão na eternidade. Sim, padre, tem bastante, porque eu conheci muito as outras presidentes que já passaram, 3 que já faleceram, que uma foi a Dona Maria Vaz, que é a mãe da Luzia, que foi muito conhecida e foi uma presidente muito bondosa, ela era muito devota de São Benedito. Então, depois dela, daí veio a Dona Maria Andrioli, que também faleceu. Por todas essas eu passei com a Irmandade. Então a senhora já disse aqui pessoas que realmente marcaram não só a Irmandade, mas a paróquia também. Assim, a paróquia, é. Tem algum fato curioso, algum episódio assim da Irmandade que a senhora se recorda, que a senhora queira partilhar com a gente? Eu tenho sim, padre. Eu tenho 3 fatos que me guardo sempre aqui no coração. Um foi das minhas irmãs, que a gente era na minha família, 9 filhas mulher. E todas eram pequenas. E quando a minha mãe era viva, que era da Irmandade, uma delas perguntou para minha mãe por que a fita de São Benedito era preta e branca. O senhor sabe? Eu não sei. Mas a minha mãe, naquela humildade dela, respondeu: filha, é porque São Benedito é preto de alma branca. Foi o que ela respondeu. E lembro também de uma congada que teve aqui na paróquia, mas não nesta paróquia, na outra, que eu não lembro qual era o padre que estava aqui naquele tempo, mas aqui, esse fato marcou também muito, porque congada sempre é uma festa de preto, né? De São Benedito, né? Então, e foi aqui na paróquia, e isso me marcou muito, que eu não esqueço também. E outro fato foi de quando o dito Sacoda foi preparado um andor de São Benedito, e a gente saía pela comunidade rezando o terço de São Benedito, assim, e levava o andor, deixava numa casa, na outra semana a gente ia naquela casa, pegava o andor, fazia uma pequena procissãozinha e levava em outra casa e rezava o terço também, tudo para São Benedito. E o dito sempre fazia um comentário sobre a vida de São Benedito, e aquilo sempre marcou, porque a gente aprendeu muita coisa sobre São Benedito que ele fazia, né, naquele comentário dele. E que interessante, né? Deus chama pessoas de vários povos e raças, não é? A senhora disse que foram as pessoas pretas que iniciaram a Irmandade aqui, e hoje nós temos pessoas brancas, pretas, assim que se fala hoje em dia, né? Antigamente a gente achava estranho falar pretos, né? A cor da pele, brancas e pretas, né? De diferentes raças, né? E na verdade a alma não tem cor.
Talvez a mãe da senhora dizia a alma branca para dizer a pureza que ele tinha. De São Benedito, sim, era isso mesmo, porque ela era muito humilde, né? Então ela dizia, a fita lembra, preto e de alma branca, né? A alma está muito além da cor da nossa pele, não é verdade? E todos servimos a Jesus Cristo, a exemplo de São Benedito. E tem alguma graça de Jesus Cristo que a senhora recebeu por intercessão de São Benedito? Ai, por São Benedito mesmo, eu rezei muito, mas nunca recebi uma graça. Eu recebi uma graça da cura de um filho, mas foi a pedido de Nossa Senhora de Fátima, por intermédio de todos os santos, né, que a gente recebe uma graça, né? E São Benedito era muito devoto de Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora, então. E a gente pedia a graça, não só pedia para um santo, como pedia para todos, que a gente tinha aquela fé, né, e pedia a graça, né? Então eu alcancei essa graça. Do meu filho. Da cura do filho da senhora. E o próprio São Benedito, segundo os confrades, disse que tudo aquilo que nós pedimos também a Nossa Senhora, dela nós alcançamos. Então a senhora também imitou São Benedito pedindo para a mãe, né? Isso mesmo. A gente tem que sempre pedir, né? Porque se a gente pede, a gente alcança, né, padre? Não importa o tempo que demore, mas alcança. Isso. Vamos chamar agora a Irmandade de São Benedito, nessa diversidade, né, de raças, de cores, de carismas, de idades também. Venham aqui à frente, todos os membros. Isso. Sabendo que muitos outros podem também se unir a nós. Eu gostaria agora de, em nome da paróquia, presentear a estes membros com um livro de oração, de reflexão, para que a gente possa conhecer ainda mais sobre São Benedito. Então, quantas coisas nós temos ainda a saber sobre esse santo? Eu fiquei impressionado ao estudar mais sobre aquilo que disseram de São Benedito, porque, como eu disse, a gente não tem escritos dele, né? Não tem escrito não, né? Mas a gente tem muitos testemunhos. Isso sim, bastante. E até depois que ele faleceu, né? Quantas graças Deus derramou pela intercessão dele e continuará derramando. Então esse livro vai servir para que os senhores, as senhoras, vocês possam ainda mais cultivar essa espiritualidade. E depois nós vamos fazer o propósito de emprestar para alguém, né, esse livretinho, e daí chamar essa pessoa também para a Irmandade. Que tal? Vai ser... Bom, convidar alguém que tenha vontade de entrar, venha, não hesite não, venha, que São Benedito vai abençoar a pessoa que entrar e todos da família, né, padre? Isso, então nós vamos fazer esse gesto missionário. O Papa Francisco diz assim, que ninguém se encontra com Jesus e o guarda para si mesmo. Tem sempre a necessidade de levá-lo para os outros. Nós queremos levar a Jesus do jeito de São Benedito, cantando a ele. No reino da glória, feliz e ditoso, Benedito Santo, gênio milagroso, fizestes na terra milagres sem fim, apesar de humano, puro serafim. No reino da glória, feliz e ditoso, Benedito Santo, gênio milagroso,
muda glória, feliz e ditoso, benedito santo, gênio milagroso, fizeste Viva São Benedito! milagres sem fim, Apesar de humano, puro serafim. Quem aqui faz aniversário entre dia 1º e dia 5? Tem alguém? Não? Tem? A Neudes. Então, para você, Neudes, que inclusive participa da padaria de São Benedito, né? Que Deus abençoe, uma salva de palmas. Obrigada, Paulo. E vamos em pé com a Irmandade de São José ainda. São José não, de São Benedito, né? Mas quem que faz parte da Irmandade de São José aqui também? Como é que é? Fui convidada também para entrar na Irmandade de São José. A senhora vai entrar? E aceitei. Temos outras irmandades também, né? Então vamos ficar em pé com a Irmandade de São Benedito e juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,